Graça e paz, irmãos. Hoje é um dia especial. Estamos vivendo em nossa nação brasileira a oportunidade das eleições. E logo também passaremos pelas eleições aqui na nossa igreja. Então é motivo das nossas orações, motivo da nossa responsabilidade como cristãos e como brasileiros. Nós vamos orar ao Senhor. Depois vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 7, que está no boletim. Me parece que não chegou, né? Por alguma razão o boletim não está em suas mãos, mas vamos ter projetado. Depois da oração vamos ler juntos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, que dia especial. Apesar do frio, o sol, ó Deus, abençoando o nosso dia, trazendo para nós luz e calor, trazendo esperança para nós. Como a luz e o calor do sol são importantes para nós, assim também a Tua presença, assim também a fé aquecida no nosso coração, aquecida pelas experiências que vivemos, pela Tua presença, pelo Teu ser, pela Tua palavra que nos orienta. Agradecemos muito ao Senhor, porque essa esperança não tem sido tirada de nós e da humanidade, mas está sempre presente. Obrigado pela oportunidade que temos de exercer, ó Deus, a nossa responsabilidade cívica das eleições, e eu quero pedir ao Senhor que toda a Tua igreja, a começar aqui de nós, toda a igreja de Cristo Jesus nessa terra brasileira, tenha a responsabilidade, ó Deus, de votar corretamente, de votar segundo as aprovações que vêm do Senhor. Ó Deus, perdoe porque nós, de muitas maneiras, somos influenciáveis e às vezes estamos completamente fora da Tua vontade. Quantos brasileiros, até mesmo cristãos, têm se perdido em um monte de oportunidades, em um monte de influências, mas nós queremos estar firmados naquilo que entendemos que é correto aos Teus olhos, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de prontidão daquilo que o Senhor tem para nós no exercício da nossa cidadania. Que o Senhor abençoe a nossa terra brasileira. Abençoe-nos neste culto, porque nós queremos, ó Deus, também servir ao Senhor, entendendo que logo nos tornaremos cidadãos do reino dos céus. E nós queremos então andar, ó Deus, já nesta esperança, nessa convicção. Pedimos ao Senhor então que o Senhor nos abençoe, receba o nosso culto, a nossa gratidão, as nossas vidas ao Senhor. Abençoe-nos nos nossos propósitos de cumprir tantas obrigações que envolvem a estrutura da igreja. Abençoe-nos nos nossos propósitos de trabalhar a santidade do Teu povo, de trabalhar o amor pela Tua palavra, pelas Escrituras Sagradas. O nosso propósito de anunciar Cristo em outras cidades também. Abençoa-nos no propósito de amarmos uns aos outros. E é tão básico, mas parece ser tão difícil. Ó Deus, nos abençoe em cada uma dessas coisas tão importantes para a nossa vida. E continua falando no nosso coração de todas as maneiras. Que Teu amor seja manifesto nessa manhã mais uma vez a todas as nossas vidas. Assim oramos, esperançosos e agradecidos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículos de 9 a 10. Leia comigo. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7, de 9 a 10. Vamos cantar o hino de número 80 do HCC. Bendito seja sempre o Cordeiro.
vamos continuar nesse espírito de louvor, de adoração. Também convido a equipe que vai nos dirigir nos cânticos. Enquanto a equipe vem para cá, eu vou pedir para você ficar em pé, sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão, dê um abraço nele. Ajude a esquentar esse dia com calor humano, com amor no coração. Bom dia, igreja. Hoje nós somos agraciados por Deus com mais um dia de vida, né? E hoje nós vamos cantar uma canção declarando a Deus que Ele possa reinar em nosso coração e em nossas vidas. Amém? Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
enaltecer. Glorifique-se o santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos ler juntos o texto do HCC, de número 604. O Senhor restaurará o seu povo. É uma leitura alternada. Nós vamos fazê-la alternadamente. Ok. Vamos seguir as orientações então que está na tela. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, pois eu vos livrarei de todas as vossas imundícias e chamarei o trigo e o multiplicarei e não trarei fome sobre vocês. No dia em que vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E dirão: esta terra que estava assolada tem se tornado como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então as nações que ficarem de resto em redor de vós saberão que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Amém. Vale a pena confiar no Senhor, irmãos? Então nós vamos ter um momento de oração e intercessão. E eu quero trazer algumas notícias bem rapidamente. Ontem eu pude visitar em casa tanto a Roseli Brancaglione, que saiu do hospital, quanto a Júlia, e nós estávamos orando pelas duas, né? Tanto tempo nós oramos pela Júlia, depois começamos a orar pela Rose, as duas com um tratamento tão pesado, mas elas estão em casa se recuperando agora. Então precisamos agradecer muito a Deus por isso. São grandes vitórias e vamos orar pela recuperação delas. Deus continue abençoando e cuidando, que logo elas estejam aqui, né? Graças a Deus. A irmã Geni está conosco, ela fez uma cirurgia na segunda-feira, nós oramos por ela também. Deu tudo certinho e agora ela está conosco aqui, também é um motivo de agradecermos a Deus. Hoje conosco também eu estou vendo a Vânia e é muito bom ver a Vânia aqui. Nós oramos sempre pelo Reinaldo e hoje a Vânia está com a gente. Vamos agradecer a Deus pela sua vida, pelo tratamento do Reinaldo, que é bem lento, mas precisa da nossa fé, da nossa oração. Vamos continuar orando por ela. E por outras vidas, por outros pedidos, eu vou pedir que você me ajude enquanto eu estiver orando aqui. Ore comigo aí no seu pensamento, agradeça por esse Deus que nós temos visto, as suas obras, o seu amor sendo derramado. Continue apresentando essas vidas diante de Deus e apresente aquelas outras todas por quem temos orado. E apresente também a vida que está aí no seu coração, o seu pedido de oração. Apresente a sua vida ao Senhor. Nós vimos nesse texto que aquele povo que confia no Senhor, aquele povo que deixou as suas iniquidades, foram abençoados por Deus. Nas coisas mais simples, como a árvore dando seu fruto, a terra fazendo brotar, e nas coisas mais difíceis, como a guerra, os temores, a insegurança. E num momento como esse do nosso país, é muito importante então que a gente dedique as nossas vidas. Eu vou pedir que também nessa oração você ore pela nossa nação brasileira. Ore pela responsabilidade de voto de cada cristão e por todos nós, para que Deus proteja a nossa terra e proteja-nos, os cristãos principalmente,
para que continuemos tendo essa oportunidade de deixar as portas abertas, de receber as pessoas, de cantarmos livremente, de orarmos ao Senhor. Ore comigo por isso. Nós estamos em tempos muito difíceis. A nossa oração é muito importante nos dias de hoje. Vamos orar então. Senhor Deus, temos neste momento que engrandecer o Teu nome, porque temos visto um Deus presente, um Deus que não nos deixa sozinhos, não nos deixa desamparados, mas que tem estado ao nosso lado nas situações mais cotidianas, mas também naquelas situações mais inusitadas, naquelas difíceis, ó Deus, onde não vemos saída, onde há um temor que invade o ser, há uma escuridão que abala a alma, e nestas horas podemos ver a Tua presença. Agradeço ao Senhor, porque especialmente a Rose e a Júlia confiaram no Senhor nesses dias e encontraram a Tua paz. Indo, a Deus, para a cirurgia, os seus corações estavam preparados e tranquilos, experimentaram a Tua presença, experimentaram os Teus cuidados. Por isso, ó Deus, hoje estão em casa, terminando esta primeira fase, e agora continuam confiando, ó Deus, e buscando ao Senhor para a completa recuperação. Por isso nós continuamos orando a Ti, reconhecendo que o Senhor esteve presente, que o Senhor amou, o Senhor cuidou, e continuamos esperando em Ti para uma recuperação completa destas vidas, da irmã Geni, do irmão Reinaldo, de tantos outros que a gente tem colocado diante do Senhor. Alguns que estão fazendo ainda o seu tratamento hoje em dia, por quem nós temos orado. Eu quero pedir que o Teu cuidado continue muito presente sobre essas vidas. Trata também, ó Deus, os nossos corações, a nossa alma, nas nossas iniquidades, nas nossas fraquezas, nos nossos bloqueios e limitações, porque há uma tendência, ó Deus, de andarmos nas direções que o mundo tem andado. Há uma tendência, ó Deus, de sermos seduzidos por aquilo que o inimigo coloca diante de nós. Há uma tendência natural de inclinarmos para aquilo que é da carne. Mas, ó Deus, reveste o Teu povo com o Teu amor, com a Tua graça. Ó Deus, ajuda-nos a visualizar a Tua santidade, o Teu ser, a Tua grandeza. Que fiquemos pasmados, ó Deus, em contemplarmos o Senhor. Que isso, ó Deus, nos abençoe. Que isso faça fluir em nós um amor verdadeiro ao Senhor. Que isso, ó Deus, nos mantenha mais firmes na luta contra o pecado, mas também nos mantenha mais firmes, ó Deus, na busca pela Tua presença, pela Tua santidade, por estar perto do Senhor. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Recebe a nossa gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Recebe o louvor que oferecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. E assim como nós temos experimentado estas coisas mais pessoais, o Senhor tem abençoado as vidas, as famílias, tem abençoado a nossa igreja, e os Teus caminhos têm sido manifestos, e nós não temos ficado em dúvida, mas ao contrário, o Senhor tem sempre orientado as nossas vidas. Eu quero pedir, ó Deus, cuida da nossa nação, cuida do nosso Brasil, ó Deus, nesses dias tão difíceis. A gente vota mais escolhendo, ó Deus, por eliminação do que tendo realmente um candidato, que a gente tenha segurança nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas capacitações. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor complete essas qualidades que nós não podemos achar neles, porque são humanos, também são pecadores como nós. Pedimos que eles sejam cuidados pelo Senhor, e que o Senhor não permita que ninguém que assumam esses cargos de presidência, de senador, de deputados, que ninguém, ó Deus, assuma esses cargos sem a Tua concordância, sem a Tua aprovação. Não que sejam aprovados pessoalmente, mas estejam debaixo dos Teus planos. E esses planos abençoem a Tua igreja e mantenham as igrejas abertas, ó Deus, com as orações sendo realizadas abertamente e publicamente, ó Deus. E que a Tua palavra continue sendo pregada também da mesma maneira. Que tenhamos a liberdade de irmos até as outras cidades e conseguimos escolas e façamos trabalhos missionários, e que as pessoas conheçam a luz de Cristo Jesus. Ó
Ó Deus, usa as nossas vidas, a nossa responsabilidade como cristãos e cidadãos brasileiros para honrar ao Senhor nas nossas escolhas. Abençoa o teu povo, abençoa o nosso Brasil. Cuida dos nossos missionários que passam por lutas tão grandes. Que toda a nossa responsabilidade nessa eleição alcance também a vida, Deus, dessas crianças carentes, dos nossos idosos abandonados, dos trabalhadores que estão, ó Deus, buscando o cuidado com a sua família, mas que também, que alcance, ó Deus, através da igreja, da evangelização, do testemunho, alcance cada coração, para levar-lhes uma palavra de nova vida em Cristo Jesus. Abençoa-nos, cuida das nossas vidas e usa-nos, ó Deus, na nossa fé, na nossa ousadia, usa-nos, ó Deus, nas nossas capacidades, os dons que o Senhor deu a nós, mas usa a tua igreja e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos cantar o hino Crer e Observar e teremos a oportunidade de apresentar os nossos dízimos e ofertas. Depois eu vou pedir para o nosso irmão Jefferson para vir à frente, orar e consagrar ao Senhor o que foi apresentado. Para quem está com o boletim, estamos sem o boletim, o hino é número 465. Jefferson, por favor, ore consagrando nossos dízimos e ofertas. Eu vou pedir também para que ele apresente diante do Senhor
Para a nossa oração que temos feito pelas questões estruturais, o irmão Evandro tem falado com o engenheiro da prefeitura, tentado achar a melhor maneira de acertarmos o projeto que atenda às exigências da prefeitura, do bombeiro, e ele tem conseguido conversar, e nós estamos ainda discutindo para que seja um projeto aprovado na verdade da nossa existência, da nossa maneira de frequentarmos, de usarmos a igreja, para que em qualquer momento que alguém venha aqui, encontre a igreja funcionando exatamente como está no projeto, sem precisarmos de nenhum outro caminho, de nenhum outro recurso, a não ser os caminhos aprovados por Deus, pela prefeitura, por toda a igreja. Deus nos abençoe a termos esse projeto conquistado. Oremos. Senhor e eterno Deus, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede o privilégio de podermos contemplar. Agradecemos por tuas misericórdias que se derramam sobre as nossas vidas todos os dias. Incansavelmente o Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos dado, Senhor, tudo o que precisamos. Te somos gratos por tudo isso. Nesse dia em especial queremos agradecer por esse sol bonito que está fazendo lá fora. E também te rogar para que tu estejas abençoando a vida de cada um dos membros desta igreja, para que possam em seus corações terem também um compromisso contigo no sustento desta obra, desse trabalho, desta igreja. Senhor Deus, muitos são os motivos que impedem uma pessoa de contribuir e de zelar com as coisas de Deus. Nós não conhecemos todas as necessidades, mas tu conheces. Tu sabes o que cada um tem condições de contribuir, o que tem condições de ajudar, aquilo que pode ou não fazer. Pedimos, Senhor Deus, que através do teu Santo Espírito esteja movendo os corações de cada um de nós, membros desta igreja, para que tenhamos a consciência da responsabilidade que temos com esta obra, com este ministério que o Senhor nos designou. E como igreja, como liderança desta igreja, também saibamos administrar os recursos que aqui são depositados, para que, Senhor Deus, esta igreja possa trabalhar como um centro de evangelização, de proclamação da tua mensagem, sem nenhum empecilho que seja legal ou de ordem de construção, ou qualquer que seja a lei que possa vir impedir, mas que tenhamos condições e capacidade administrativa para arrumar e colocar em ordem todas as documentações, todas as estruturas necessárias para que aqui tenhamos condições de louvar, exaltar o teu santo nome e proclamar a mensagem de salvação a toda criatura. Essa é a nossa oração nesta hora, esta é a nossa oração neste dia, em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Nós estamos no mês de outubro, e outubro lembramos que é o mês das crianças. E que coisa boa ter as nossas crianças, que alegria que eles trazem para a nossa vida, para as nossas famílias, para a nossa igreja. E alguém está cuidando para que as nossas crianças participem dos nossos cultos. Nós temos o nosso departamento infantil que cuida de várias atividades, mas elas vão participar conosco esse mês de uma maneira muito especial. E hoje temos a Ellen Keller nos abençoando e nos trazendo uma inspiração musical. Então nessa hora vamos ouvi-la.
Juntos olhos ao passado, vejo Moisés atravessando o mar das aflições, descendo no deserto dessa vida. Pelos olhos da fé, ele não retrocedeu, pela fé venceu. No deserto dessa vida caminhamos, guiados pelos passos do bom Deus, vou seguindo pelos olhos da fé. No caminho vejo a escuridão, Deus está à nossa frente, juntos vamos prosseguir. Com os olhos ao passado vejo Abraão nas estradas sombrias das tentações, descendo no deserto dessa vida. Pelos olhos da fé, ele não retrocedeu, pela fé venceu. Cada passo que seguimos rumo ao céu são barreiras vencidas pela fé. No deserto dessa vida caminhamos, guiados pelos passos do bom Deus, vou seguindo pelos olhos da fé. No caminho vejo a escuridão, Deus está à nossa frente, juntos vamos prosseguir. Passo que seguimos rumo ao céu são barreiras vencidas pela fé. No deserto dessa vida caminhamos, guiados pelos passos do bom Deus, vou seguindo pelos olhos da fé. Oh, oh. Juntos vamos prosseguir. Seguir pelos olhos da fé. Foi a mensagem que aprendemos hoje. Então, que sirva de exemplo para as nossas vidas, que seja uma palavra que fique no seu coração durante toda essa semana. Seguir pelos olhos da fé. Estava pensando, enquanto a gente ensaiava lá em casa, que quando a gente fala... os norte-americanos têm uma expressão chamada olho de tigre, que é aquela força que vem, né? Olho de tigre, então vá adiante e consiga, não desista. Mas é bem individualista, né? Vá porque você vai ser melhor que os outros, você vai superar os outros. Mas esse olhos da fé significa que estamos juntos, todos os nossos olhos voltados para a mesma pessoa, para o mesmo autor e consumador da nossa fé. Juntos prosseguimos esse caminho que Deus tem até alcançarmos essa vitória. Você crê assim? Amém. Vamos viver isso essa semana. Lembre-se dessas pequenas palavras que vão nos abençoar durante todo esse mês, né? As nossas crianças nos ensinando. Vou pedir para você orar comigo nesse instante. Vamos buscar ao Senhor. Vamos pensar na palavra de Deus. E antes de orarmos, abra sua Bíblia. Deixa ela aberta aí no livro de Efésios, no capítulo 2. Deixe preparado aí, mas vamos orar ao Senhor mais uma vez. Depois vamos estudar esse trecho. Quero ler apenas o primeiro versículo agora, antes da nossa oração, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos
em ofensas e pecados. O que é que você tem a dizer a Deus nesta oração agora? Ele deu vida quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Diga alguma coisa para o Senhor agora, que venha lá do seu coração e alcance o coração de Deus nesta oração. Senhor Deus, recebe a palavra do coração de cada um dos irmãos, apenas por pensarmos neste primeiro versículo, que nós estávamos completamente consumidos pelo nosso pecado. Havia uma condenação sobre nós, e a morte já estava presente, de maneira que tudo o que vivíamos era relacionado à própria morte e à condenação. Nada do que poderíamos fazer, ó Deus, poderia refletir em vida, em uma condição de existência, e muito menos da vida eterna e da Tua presença. Mas o Senhor mesmo nos vivificou. Nós queremos pensar sobre isso. Queremos viver essa experiência com o Senhor de uma maneira completa e plena. Não esquecemos nunca, ó Deus, do que o Senhor fez por nós. Abençoa as nossas vidas nesta manhã, quando estudamos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então até o versículo 10, Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, que bênção a palavra de Deus. E como é interessante olharmos esse pequeno texto, daria uma série de estudos muito grande. Daríamos para pegar um estudo para cada um desses versículos e falarmos durante muitas horas. Tanto que a reforma protestante é baseada principalmente no versículo 8 que nós lemos: pela graça somos salvos, ou pela graça sois salvos. Não é uma questão meritória, não é aquilo que fazemos para sermos salvos, mas é aquilo que Deus fez para sermos salvos. Mas vamos começar entendendo algumas coisas do princípio, porque alguma coisa ficou na minha mente durante essa semana, me incomodando, e eu queria repartir com vocês, e até dividir com vocês esta frase que ficou na minha mente. Eu queria que você pensasse comigo nessa primeira situação que o texto apresenta. Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja que está lá na cidade de Éfeso, e escrevendo aos Efésios, ele está ensinando sobre uma situação de realidade. Ele já tinha anunciado Cristo, é uma igreja que confia em Cristo, que sabe que Cristo os alcançou, que perdoou os seus pecados, que pagou o preço dos seus pecados, mas Paulo ainda continua explicando sobre a realidade dos fatos, de que temos ofensas e pecados, e isso traz sobre nós condenação, uma questão muito importante para o homem, mas que é difícil do homem entender. Se alguém diz para você que pagou a sua dívida, olha, eu fui lá no banco e paguei aquela conta que você estava devendo, mas você tem certeza que você não estava devendo nada, você diz, olha, não me interessa o que você diz, eu não estava devendo nada, não quero saber, não quero conversar com você sobre isso, não me interessa, eu não estava devendo nada, não adianta você vir e dizer o quanto você pagou, eu não devia nada. Mas se você está sofrendo com aquela dívida, se você não consegue dormir à noite,
se aquilo pesou sobre você, se você está sentindo as consequências disso lá na sua família, e alguém vem e diz para você: olha, eu paguei aquela dívida para você, a gratidão que vai surgir no seu coração é completamente diferente daquela primeira postura. Você vai entender o que significa tudo aquilo. Você sabe que não é apenas um carimbo do banco, um recibo do banco que está nas suas mãos, mas você sabe a consequência daquilo na sua vida, na sua família, nos relacionamentos, naquilo que você vai colocar na sua mesa, em como você vai lidar com a sua família sobre aquilo. Você sabe de tudo que implicava aquela dívida. Por isso você vai considerar esse pagamento uma situação completamente diferente. É o que acontece com relação ao pecado. Normalmente nós achamos que não temos dívidas. Nós achamos que as nossas dívidas são pequenas com relação a Deus. Nós olhamos o nosso pecado e falamos: mas isso não tem problema, uma hora isso aqui vai acertar. Nós achamos que o nosso pecado vai ser tratado com o tempo vai resolver o nosso pecado, e ficamos guardando o pecado. Nós achamos que o nosso pecado depende mais das outras pessoas do que de mim mesmo. Ficamos esperando que as pessoas façam alguma coisa para resolver aquilo. Nós entendemos também que Deus é Pai, que Deus é amor, e que por consequência Ele é que precisa perdoar o nosso pecado. Ele sabe, a carne é fraca, nós somos pecadores. Então qual é a situação natural? Que Ele perdoe. Nós vamos esperando que isso aconteça naturalmente. Mas o que as Escrituras estão dizendo para nós é que o nosso pecado, a nossa ofensa a Deus é algo muito grave e não pode ser simplesmente colocado num canto do nosso coração e esperar que alguma coisa aconteça e a gente finja que não tem nada ali. Algumas vezes nós escondemos o nosso pecado com algumas atitudes. Então nós vamos à igreja, nós damos o dízimo, nós ajudamos as pessoas, fazemos caridades e assim falamos: olha, tá vendo? Quando você olha para cá, o que é que você vê? Uma pessoa boa, cheia de caridades, que não fala mal de ninguém, que não deseja mal a ninguém. Então a gente vê que está tudo bem, quando lá no fundo os pecados estão sendo escondidos. Mas a realidade é que o pecado escondido, ele não foi tratado, continua tendo o mesmo peso para com Deus. Pode não ter para a gente, mas para com Deus ele tem o mesmo peso. Isso significa que algo muito grave está acontecendo. E só quando olhamos o versículo 2 já temos uma ideia um pouco melhor do que são estas coisas. Quando ele diz que, então, antes de sermos vivificados, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Um mundão está andando e está indo para frente, e a gente vê melhorias num lado e vê pioras do outro, e a gente vê uma civilidade. Olhamos os países de primeiro mundo e achamos aquilo fantástico. Vemos o Brasil até pouco tempo atrás numa ascensão econômica e financeira, as famílias tendo mais condições de cuidar de si mesmas, e parece que está tudo melhorando. Mas é só você assistir um jornal que fale do trabalho das polícias, que você vai ver que não melhorou nada. É incrível como a maldade cresce no coração do homem, independente se a situação está boa ou ruim. Nós não estamos em guerra, mas o que nós temos vivido é uma situação de guerra. São essas declarações que eu tenho ouvido de alguns policiais, em algumas entrevistas. Ele falou: isso aqui é uma guerra. E a maldade está lá inerente no homem. E a gente vê o mundo caminhando para isso. Então, se nós vamos no mesmo caminho do mundo, é esse caminho. Aquilo que há pouco tempo a gente achava que era algo bom, por exemplo, o casamento, achamos algo bom, é o casamento, que coisa linda, vemos a noiva entrar, o casal se preparando para aquele dia, o sonho, trabalhando para comprar os seus móveis, montar a sua casinha, aquela coisa tão bonita, especial, que se criou ali, agora totalmente perdido. Então não se sonha mais, ajunta-se os trapos, como se diz, e depois um dia ou outro, sem motivo nenhum, cada um vai para o seu canto, cada um leve as suas dores, cada um pague as suas contas. Perdeu-se todas aquelas coisas bonitas que se podiam construir.
Coisas que Deus trabalhou, que Deus ensinou e que foram se perdendo. Então o mundo caminha para isso, e quando olhamos para o mundo, nós não estamos vendo qualidade de vida, nem melhorias. Nós estamos vendo, na verdade, um mundo que nos consome. Na nossa rotina paulistana, nós conhecemos bem o que é isso. Você pensa que a ascensão é estudar bastante, trabalhar bastante, conseguir bons recursos, comprar uma boa casa, comprar um bom carro, e você vê as famílias sendo destruídas, porque ninguém tem tempo para nada. Não dá tempo de vir à igreja. No domingo de manhã, quantas pessoas não estão aqui porque estão muito cansadas da semana inteira de trabalho e falam, não dá para ir na igreja domingo de manhã. E depois a gente pergunta, você pode sair com a sua família? Não, não dá para sair com a minha família. Você tem amado a sua família, tem orado com eles? Não, não dá tempo. Que dia você ora com a sua família, dá as mãos na mesa e agradece pelo alimento? Não dá tempo. Cada um almoça num dia, num horário, cada um acorda num horário, dorme num horário. É assim. Essa é a tendência que o mundo está colocando sobre nós. Uma outra maneira que o texto nos apresenta é que antes andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Não é um desenhinho do lado do nosso ouvido, né? Com um espetinho falando assim, vamos, vai, é legal. Não é um desenho animado, não é uma coisa engraçada, mas é um poder. É um poder que é manifesto e que tem a sua força e sabe como fazer, que trata com inteligência, que trata com mecanismos, que sabe como alcançar e que trabalha dessa maneira. Então nós não vemos aqui uma coisa engraçada para rirmos do pecado ou das tendências ou desses caminhos. O curso deste mundo, o príncipe das potestades do ar. E depois, no versículo 3, também andávamos nos desejos da nossa carne. E é tão interessante que vemos cada vez mais também o mundo ensinando e incentivando a satisfazer os desejos. Não se reprima, já diziam os minutos. E agora o mundo diz com toda claridade, não se reprima, aproveite mesmo todas as coisas. Por isso estamos vendo jovens, crianças, estragando a sua juventude com drogas, com sexualidade, com gravidez, com um monte de distúrbios, porque não tem uma família estruturada, porque não recebem um não, e quando recebem um não, não sabem o que fazer com aquilo. Esses são os caminhos. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, segundo os desejos da nossa carne. São estas coisas que para Deus são terríveis. São essas coisas que nos afastaram da vontade de Deus, do amor de Deus. Então eu faço uma pergunta, como é que nós podemos dizer que merecemos alguma coisa? O que ficou na minha mente é o seguinte, existe algum motivo para Deus confiar em nós? Será que Deus pode confiar na gente? O versículo 4 diz que Deus é riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou, ainda que nós estávamos mortos em nossas ofensas, e a ofensa não é só contra nós mesmos, nem só contra o plano de Deus, mas contra o próprio Deus, a pessoa de Deus, a divindade de Deus, a mesma pessoa que o mundo tem buscado. Eles ofendem a Deus e dizem, nos abençoe. São essas ofensas, mas ainda que nós estejamos nessas ofensas, Ele mesmo é que nos vivificou com Cristo Jesus, ou através de Cristo Jesus. E aí, entre parênteses na minha tradução, está escrito, pela graça sois salvos. Então é o próprio Deus que partiu em busca de nós. É o próprio Deus que estabelece uma relação de amor. Então nós não tínhamos nada que provássemos para Deus, não tinha nada em nós que pudesse provar para Deus que Ele poderia confiar em nós. Mas mesmo assim Ele nos amou. E mais alguma coisa Ele fez. Ele nos ressuscitou com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala isso de uma maneira tão rapidinha, simples assim. E a gente passa aqui e lê e fala assim, coisa boa. Eu não sei nem o que significa isso. Eu vou tentar explicar em poucas palavras. Que Deus podia simplesmente perdoar os nossos pecados. Falar, está tudo certo, está tudo bem, não vou mais trazer condenação. Vamos fazer o seguinte, você aproveita a sua vida e quando a sua vida acabar, acabou. Mas você viveu bem, você aproveitou todas as coisas.
Existe até uma teoria, uma teologia que defende essa ideia de que quando acabou, acabou. Alguns acreditam assim. Normalmente, os ateus também acreditam assim. Acabou a vida, acabou, não sobra mais nada. Deus poderia ter feito isso, mas Ele fez mais. Mesmo estando mortos em nossos pecados e ofensas, quando Ele nos traz a vida, Ele nos faz participar agora de uma nova vida, ressuscitando com Ele e nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos faz participar daquilo que Jesus tem. Nos faz participar daquilo que Jesus conquistou. Ele não está satisfeito em apenas dizer, agora vivam bem, está tudo resolvido entre nós, você não me deve mais nada. Mas Ele fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero que você venha participar comigo da minha vida e do que eu ofereci para Cristo Jesus. Ele tem motivos para isso. Ele quer mostrar na graça, no século vindouro a graça incrível. Ele coloca assim, abundantes riquezas da sua graça. É algo de valor, que custou muito caro. Chegou de graça para nós, mas custou muito caro. Era uma dívida muito grande, que não saiu nada da gente mesmo. Mas que a gente sabe, quando a gente presta atenção, a gente sabe que aquilo era muito caro. É muito importante quando olhamos o que Deus fez por nós e a maneira que Ele olha. Ele mesmo diz, não foi simples, não foi de graça, no sentido de que não custou nada para Ele, não custou para nós, mas para Ele custou muito. E aí Ele diz que pela graça ou por este caminho que veio dele mesmo é que nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Entendemos assim, muitos eruditos, estudiosos da Bíblia dizem exatamente isso. Essa fé também veio de Deus. Nós passamos a crer em Deus. E agora temos fé em Deus. E você pergunta para a maioria dos brasileiros, eles têm fé em Deus. Continuam ofendendo a Deus, mas têm fé em Deus. Continuam pedindo a Deus que os abençoe nos seus maus caminhos, mas creem em Deus. É interessante que eles continuam nessas três tendências. No curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e segundo as inclinações da carne. Mas creem em Deus. A pergunta é, quando olhamos para o que Deus fez, Deus não podia confiar em nós, mas Ele nos amou. A pergunta é, se agora que nós confiamos em Deus, nós também temos amado a Deus. Deus não confiava na gente, mas Ele nos amou. Nós confiamos em Deus, mas temos amado a Deus? Essa é a pergunta. Deus fez alguma coisa que nos decepcionasse, para nós dizermos assim, não, Deus está errado, Deus não acerta, Deus não sabe o que faz, estou decepcionado com Deus. Paulo Romero escreveu um livro, Decepcionados com a Graça, porque na verdade as pessoas se decepcionam com outras pessoas, com líderes evangélicos, com interpretações das Escrituras, com movimentos espirituais que são realizados, mas quando olhamos quem é Deus, como Ele faz o que Ele deseja de verdade, ninguém se decepciona com Deus. Nós lemos esse texto de como Deus conserta as coisas, como Deus ama o homem. Estamos vendo nesse texto aqui como a graça de Deus nos alcançou quando nós estávamos contrários a Ele. O interesse de Deus é por nos amar, e mesmo assim nós temos toda a confiança em Deus. Deus não nos decepciona, mas nós não amamos a Deus. Paulo não está escrevendo isso para ímpios. Paulo não está escrevendo isso para pessoas que adoravam outros deuses. Paulo está escrevendo isso para uma igreja que se declarava Igreja de Cristo Jesus, na cidade de Éfeso. E a pergunta é, e a Igreja de Cristo Jesus, na cidade de São Paulo, aqui na Moca, Rua Havaí 358, esta igreja confia em Deus, mas essa igreja também ama a Deus? Porque se amamos a Deus, irmãos, nosso relacionamento com Deus é diferente. A nossa confiança em Deus faz com que também isso seja vivido em amor, e a nossa resposta no nosso dia a dia também é em amor. A maneira como agimos, as decisões que nós tomamos, a maneira como nos relacionamos com as pessoas, não é baseado no que eu sinto, no que eu acho que é certo, nas circunstâncias ou nos pesos particulares da minha vida, mas são baseados naquilo que é importante para o Senhor, naquilo que Ele ensinou que é bom para mim, no que é bom para o meu próximo.
naquilo que é responsabilidade para mim, sobre a minha própria vida, sobre a minha família, sobre outras pessoas. Deus nos deu todos os motivos para confiarmos em Deus, mas agora precisamos amá-lo de verdade, e as nossas atitudes vão mostrar isso. E quando Deus nos amou, Ele não fez declarações lindas para nós, Ele não estabeleceu um coral para cantar músicas que falassem a nosso respeito, e os anjos cantaram: ó, quão lindos são os homens, quão maravilhosos são os homens, que coisas boas que eles fazem. Mas Deus foi lá e provou, entregou o seu próprio filho, e precisou passar pela morte. E aqui está uma evidência do amor de Deus. Mas e a nossa evidência por amor de Deus? É o nosso dízimo, as nossas músicas, o nosso acordar de manhã e vir para a igreja? É só isso? Então, irmãos, quero incentivá-los a olhar para esse grande amor de Deus e partirmos para algo maior, em que Deus está preocupado com essa graça ser apresentada para as pessoas, não só pela minha palavra, pela música que nós cantamos, mas agora pela nossa própria vida, para mostrar, no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros, que é hoje, as abundantes riquezas da sua graça. Temos que apresentar a graça de Deus como algo que é rico, algo que tem um valor muito grande. Não o nosso dia a dia, nossa rotina, a mesquinhez das coisas que nós temos visto na televisão. Porque foi pela graça que somos salvos. O versículo 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus não aceita dividir a sua glória. Aqui tem algo muito importante para os líderes evangélicos, principalmente do nosso Brasil, que gostam muito de que os seus nomes e o nome da sua igreja apareça, de que fazem uma competição, uma concorrência entre si, dizendo: venha para cá, aqui tem oração forte, Deus está abençoando aqui, que faz uma entrevista com o demônio falando assim: eu estava lá na outra igreja, eu que uso aqueles pastores, e assim vai. Coisas absurdas. Eu não estou falando do que me disseram, estou falando do que eu ouvi. Você pode assistir no YouTube lá, tem lá várias. E é engraçado que o demônio está nessa igreja falando mal dessa, e depois nessa igreja tem um demônio falando mal dessa. É incrível. E eles ficam entrevistando o demônio, conversando com eles. E eles falam assim: vamos ao culto, vamos ouvir os demônios falarem no microfone, na televisão, deixa gravado no YouTube. Então, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer fui eu, ninguém pode dizer eu sou melhor, ninguém pode dizer foi pelos meus recursos, foi pelo meu trabalho, foi pelos meus pensamentos, pela minha ideia. Tudo veio da graça de Deus, tudo veio desse amor de Deus. Ninguém merecia, mas está à disposição de todas as pessoas. Irmãos, isso é incrível. E o versículo 10 conclui: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não realizamos as boas obras para sermos vivificados. Nós não precisamos fazer alguma coisa para alcançar alguma coisa e dizer: olha, mas eu fiz melhor que aquele. Nós não precisamos dizer: mas eu mereço, como as pessoas dizem, eu também sou filho de Deus. O texto falou que nós éramos filhos da ira. E como Paulo estava escrevendo para Efésios, talvez ele falou assim: então nós somos e os outros. Está aí no final do versículo 3. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ninguém escapa disso. Salmo 51 já diz isso. Não tem, Salmo 53 diz isso. Todos nós estamos perdidos. Romanos 3:23 vai afirmar o que diz lá no Salmo 53. Todos nós estamos destituídos, não há um sequer destituídos da glória de Deus. Mas agora que nós fomos alcançados pela graça, ninguém merecia, fomos alcançados por essa graça. Qual é a nossa resposta a Deus? Só nossa fé ainda é muito pouco. Nossa fé é mais individual. Deus, eu creio que o Senhor pode me dar um carro novo. Deus, eu creio que o Senhor pode me dar um emprego. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer isso. Mas o que é que tem nossa relação com esses propósitos de Deus? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quais são essas boas obras? Essas que Deus preparou para que andássemos nelas. Alguma coisa incrível a ser vivida, irmãos, nessa nova vida. Algo muito grande para ser vivido daquilo que Cristo fez por nós. E é muito importante que os cristãos confiem em Deus, mas também que amem a Deus. E isso seja notório nas nossas vidas. Vou pedir que você pense a respeito e ore comigo.
O que é que nós podemos fazer, irmãos? Mostre o nosso amor a Deus. Não precisa ser exatamente uma atitude. Eu vou fazer isso para provar para Deus. Seja o seu amor ao Senhor. Seja um coração sensível para ver aquilo que Deus está querendo. E vai começar pelos nossos próprios pecados. Vai começar por sairmos e deixarmos essas coisas que às vezes estão impedindo de amar a Deus sobre todas as coisas. Estamos amando outras coisas. Temos um monte de planos egoístas que não incluem a aprovação de Deus. O segundo mandamento de amarmos uns aos outros, quantas vezes estamos sendo impedidos de amarmos as pessoas? Temos raiva, ódio, traumas, insegurança, queremos distância, temos bloqueios, temos um monte de coisa que nos impede de amar as pessoas. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que nos afastava de Deus era o pecado. Então não vamos deixar que o pecado volte. Vamos confiar no Senhor, mas vamos amar a Deus. Vamos ajustar estas coisas. O que é que está impedindo, irmão, de você amar a Deus sobre todas as coisas? O que é que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Ore comigo nesse instante. Presente a Deus nessa hora estas coisas. Seja muito sincero com você em primeiro lugar. Depois seja sincero com Deus. Apresente tudo isso ao Senhor. Confia nele. Mostra a sua fé para Ele, mas mostra também o seu amor. Oremos. Ó Deus, nos abençoa. Ó Deus, trate as nossas vidas segundo a Tua palavra. E não tenhamos outros fundamentos, como a gente tem visto por aí. Nós não queremos outras fontes de sabedoria, mas queremos apenas conhecer melhor e aprender mais da Tua palavra e amar a Tua palavra. Queremos que ela esteja em nosso coração, sendo guia para as nossas vidas, nos dirigindo naquilo que o Senhor quer. Assim como o Senhor tem cuidado de todos esses que temos orado, e o Senhor tem abençoado as vidas e dado esperança, em nome de Jesus peço que haja esperança para as nossas almas, para o nosso espírito, para estarmos ligados ao Senhor, não apenas pela nossa fé, mas em amor ao Senhor, como uma resposta sincera daquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor não confiava em nós, mas o Senhor nos amou. Agora, Deus, nós confiamos no Senhor, mas queremos amar ao Senhor também. Nos abençoa para isso. Trabalha nos nossos corações. Ó Deus, não nos permita vivermos em paz com o nosso pecado. Não nos permita, ó Deus, estarmos tranquilos com uma parte do nosso coração sendo dominada pelo nosso pecado. Mas em nome de Cristo Jesus, traz-nos vida, traz-nos a purificação do sangue de Cristo Jesus. Nos levanta, ó Deus, para irmos ajustar os nossos problemas, os nossos erros. Incomoda a Tua igreja para buscarmos a santificação em Cristo Jesus. Os ajustes que forem necessários com o Senhor, os ajustes que forem necessários com nossos irmãos, mas não nos permita estarmos inertes, frios, não nos permita estarmos nem mornos, mas em nome de Jesus, aquece o coração da Tua igreja, aquece a nossa fé, aquece o nosso amor ao Senhor. Nos levanta como a igreja de Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Vamos começar a nossa EBD. Irmãos, graça e paz. O texto que o pastor colocou em Efésios, que provavelmente muitos dos irmãos que estão estudando Efésios já passaram por ele também e tiveram suas reflexões sobre ele, isso é bastante bom, né? Na EBD, com exceção daqueles que estão estudando Tiago, que depois vão ter oportunidade de estudar Efésios. Continua, né, nesse capítulo, falando que, no versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, né? E
Eu gosto muito daquela visão de que eu conheço um pastor que apresentou uma visão que não é dele também, é de outros preleitores, de que a gente como cristão ganha a primeira aposentadoria pela graça e depois começa a trabalhar. A gente ganha aposentadoria pela graça, a gente ganha salvação não por merecimento, mas é tão grato por isso que passa a trabalhar incessantemente. E uma das formas da gente trabalhar mais por Deus é estudando a sua palavra e conhecendo-a para entender melhor a imensidão do que Deus fez por nós sem merecermos, né? Isso é um negócio bastante interessante, né? Isso é um negócio bastante legal. Que a gente possa refletir sobre isso, né? E que a gente possa, hoje é um dia diferente, é um dia de eleições, né? Que a gente possa também, que os irmãos não esqueçam de estar consultando a Deus, conversando com Deus sobre isso, tentando entender o que o Espírito Santo tem, que age na sua vida tem, para que você tenha uma ação de acordo com os desígnios de Deus, e que Deus possa estar cuidando desse país. Vamos orar e aí nós vamos estar despedidos lá para o café e para as nossas salas, ok? Vamos ficar de pé, irmãos? Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos na tua casa, para a gente poder estudar. Senhor Deus, é um privilégio tremendo o Senhor ter nos feito como nos fez, seres inteligentes que podem estudar, que podem entender melhor as coisas, que podem praticar, que podem conhecer, ter a possibilidade cognitiva de um conhecimento maior. Que a gente possa usar isso da melhor forma possível, Senhor Deus, que a gente não despreze o que o Senhor fez em nós como seres inteligentes. Que a gente possa gastar isso no conhecimento da Tua Palavra também, que a gente possa ter sapiência nas nossas ações, Senhor Deus. Eu venho te pedir hoje, que é um dia diferente, que o Senhor esteja conduzindo também essa nação. Que seja lá o que aconteça do ponto de vista dos nossos governantes, a gente nunca perca a oportunidade de poder estar estudando a Tua Palavra, de ter acesso livre à Sua Palavra, Senhor Deus. Esteja na frente de nós e nos conduza desta forma. Em nome de Jesus. Amém. Podemos... Meus queridos, só um segundinho, nós precisamos dar 2 recadinhos para os irmãos. Eu gostaria de lembrá-los que domingo que vem nós teremos nosso almoço missionário. E ninguém se inscreveu para o almoço. E para que ele aconteça, nós precisamos vir almoçar. Então eu vou pedir a gentileza dos irmãos que Deus possa